Bom dia, hoje, 1º de abril de 2020, dia da mentira, mas o que eu tenho para trazer aqui para vocês é uma grande verdade. Uma grande verdade e uma grande hipocrisia também. Com essa crise do coronavírus que assola o mundo, especialmente o Brasil, tem se levantado no país, sobretudo depois do pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, uma corrente defendendo o isolamento vertical da sociedade. O que significa isolamento vertical? Isolamento vertical é basicamente isolarmos somente as pessoas doentes e os idosos. Como se isso fosse possível num país onde milhões de pessoas moram com pessoas doentes e com idosos. Tá? Como é possível a pessoa sair de casa para trabalhar, enfrentando transportes públicos superlotados, e depois voltar para casa sem o risco de transmissão do vírus a esse grupo de risco? Então, o que eu tenho para trazer aqui para vocês é levar vocês um pouquinho mais para trás para mostrar a hipocrisia dessa parcela da sociedade que defende isolamento vertical. Porque se a gente for ver aqui, no fritar dos ovos, quem está defendendo esse tipo de isolamento? É uma parte da classe média e uma parte da elite. Tá? E aí, para mostrar a hipocrisia dessa gente, eu vou levar vocês um pouquinho mais para trás, em meados ali de 2015, 2016, e vou falar um pouquinho da Operação Lava Jato. O que foi a Operação Lava Jato? O que foi não, porque ela ainda existe, né? O que é a Operação Lava Jato? É uma operação que, a pretexto de combater a corrupção, ajudou a destruir a economia do país. Tá? Naquela época, ali, em 2015, 2016, o Brasil estava entrando na recessão. O que a Lava Jato fez? É como se o país estivesse à beira do precipício, a Lava Jato foi lá e deu um empurrãozinho. É isso que a Lava Jato fez. Foi lá e deu aquele empurrãozinho na beira do precipício. Eu busquei aqui, me deu o trabalho de pesquisar. Encontrei aqui na internet. Não é um editorial, tá? Não é um editorial. Mas é como se fosse do grupo Bandeirantes de televisão. Tá? O ano passado, o Grupo Bandeirantes de televisão realizou um evento em São Paulo e o presidente do Grupo Bandeirantes, o senhor João Carlos Saad, em pronunciamento a uma plateia formada por basicamente empresários, tá? Tinha grandes empresários na plateia, ele disse o seguinte: o título da matéria aqui é essa: dono da Band diz que a Lava Jato é a principal responsável pela crise no Brasil. Abre aspas. Antes de você prender uma pessoa, investigue, busque provas, comprove aquilo e depois você prende. Senão você vai destruindo carreiras, profissões, nomes, empresas e setores, disse Johnny Saad a empresários em crítica à Lava Jato. Tem uma outra parte da fala dele aqui que ele diz o seguinte: a elite que está aqui sentada, com o Poder Judiciário, com o Poder Legislativo, com a Controladoria Geral da União, tem instrumentos para que possa se resolver isso. Para nós voltarmos a como era antigamente. Antes de você prender uma pessoa, investigue, busque provas, comprove aquilo e depois você prende. Senão você vai destruindo carreiras, profissões, nomes, empresas e setores, diz Saad, que é aquilo que eu já havia lido para vocês. Abre aspas aqui, continua ele. Nenhuma das empresas internacionais que se envolveu no escândalo da Petrobras ou em outros escândalos foi destruída. Penalize quem fez, mas não se penalize a empresa, completou. Enfim, o que a Lava Jato causou à economia? A Lava Jato, ao não fazer uso dos instrumentos de leniência que ela poderia utilizar, ela impactou o PIB negativamente em cerca ali de 2,5%. Isso quem diz não sou eu, tá? Isso quem diz são algumas consultorias especializadas que calcularam o impacto negativo que a Operação Lava Jato gerou no PIB. Tá? Eu busquei aqui uma informação extra, né? um dado. A consultoria GO Associados calculou que os impactos diretos e indiretos da Operação Lava Jato estão na casa dos 142 bilhões de reais. Ou seja, a Operação Lava Jato se gaba de ter recuperado o erário público cerca aí de
de 10 a 15 bilhões de reais, que os procuradores da República vivem dando entrevistas dizendo que recuperaram ao erário público, recuperaram de 10 a 15 bilhões de reais, mas geraram um impacto negativo no PIB de mais de 142 bilhões de reais. O que é 10 bilhões comparado ao impacto negativo que eles causaram no PIB? Roberto Justus fez um vídeo aí semana passada, ou semana retrasada, dizendo que isolamento horizontal neste momento do país é como se fosse dar um tiro de canhão para matar um pombo. Mas o que foi a Operação Lava Jato, se não um tiro de canhão para matar um pombo? Como disse outros juristas na época, disseram que a Operação Lava Jato era como se fosse uma pessoa que quer matar uma barata com lança-chamas. A Operação Lava Jato foi isso. O cara queria matar uma barata usando lança-chamas e incendiou a casa inteira. A pretexto de se combater a corrupção, quebrou-se a economia do país. E naquela época, eu não ouvia ninguém destes que hoje estão defendendo o isolamento vertical para salvar a economia, eu não ouvia ninguém deste grupo que na época levantou a voz para sequer mencionar isso que eu estou dizendo agora. Então, os mesmos que hoje dizem que é preciso salvar a economia, são os mesmos que faziam manifestações de apoio incondicional à Lava Jato. Essa classe média, parte da classe média, para não dizer ela toda, fazia manifestação de apoio incondicional à Lava Jato. A elite, parte dessa elite, esses empresários que hoje querem salvar a economia, não vou citar nomes aqui, já citei o nome do Justus, porque ele fez o vídeo, parte dessa elite que hoje quer salvar a economia, se calava 5, 6 anos atrás, quando a Lava Jato estava jogando o país para o precipício. Não estou dizendo aqui que a Lava Jato foi a principal responsável pelo país ter entrado na recessão, mas com certeza ela contribuiu consideravelmente para que o país entrasse em recessão. Foram milhares e milhares de pessoas que ficaram desempregadas porque as empresas fecharam e as demitiram sem pagar os direitos trabalhistas, inclusive. Tá? Foram milhares, a gente pode citar aí como carro-chefe, né, essas 6, 7, 8 grandes empreiteiras que foram envolvidas aí, mas indiretamente foram muito mais. Estaleiros foram completamente fechados, o que ocasionou demissões em massa no país. Então, essa estatística de desempregados que existe no país hoje, a gente pode colocar uma grande parte deles, uma porcentagem ali na conta da Lava Jato, porque certamente ela contribuiu para isso. Por se negar deliberadamente a fazer uso dos instrumentos de leniência que o poder público poderia ter utilizado. Então eu estou fazendo esse vídeo aqui basicamente para gerar essa reflexão em vocês, para que vocês tenham consciência de que esse discurso de isolamento vertical é hipocrisia. É hipocrisia. Essa mesma gente que hoje está defendendo o isolamento vertical para salvar a economia, há 4, 5 anos atrás, estava pouco se lixando para a economia, porque não foi por falta de aviso. Na época já se falava que a Operação Lava Jato iria prejudicar a economia. Tá? A pretexto de combater a corrupção. A pretexto, tá? Porque haviam maneiras melhores de se combater a corrupção. A forma como os procuradores da República de Curitiba utilizaram prejudicaram e muito a economia nacional, o que gera efeitos até hoje ainda. Ainda estamos patinando para sair dessa crise, e agora com a crise do coronavírus é que não vamos sair mesmo. Então, é uma grande hipocrisia se falar em salvar a economia agora, quando há pouco tempo atrás ninguém pensava em economia. Quando o governo era outro, inclusive. Né? Então, gente, era basicamente isso que eu queria falar para vocês, gerar essa reflexão. E é isso, um grande abraço.